Ontem eu mencionei uma reportagem da Folha de São Paulo que falava sobre o empobrecimento dos brasileiros, né? Na verdade, não era apenas o empobrecimento, mas uma queda brusca de pessoas que pertenciam a tal nova classe média e que de repente caíram diretamente para a miséria. E isso reflete, na verdade, bem, esse momento presente, né, que é um momento crítico, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, e reflete um governo que abandonou os brasileiros à própria sorte, que forçava os brasileiros a irem trabalhar e que isso leva a números astronômicos de mortes e também agora, né, quando é obrigado, porque não tem mais opção, é obrigado a fazer o lockdown, já não tem mais dinheiro para o auxílio emergencial. Então as pessoas estão tendo que se virar, estão tendo que sobreviver do modo como elas conseguem fazer. E daí, nesse final de semana, saiu uma reportagem sobre a Michelle Bolsonaro e um projeto que ela tem chamado, um programa, né, Pátria Voluntária, que seria um programa de doações de alimentos para as pessoas carentes, de alimentos, cestas básicas, né, para as pessoas. E daí o que diz a reportagem do Estadão, a manchete é: Pátria Voluntária de Michelle Bolsonaro gasta mais com publicidade do que destinou em doações. E isso é estarrecedor, porque, segundo essa reportagem do Estadão, você tem aqui que o governo, com base nesse projeto, nesse programa da Michelle Bolsonaro, primeira-dama, esposa do Bolsonaro, gastou 9,3 milhões de reais para propaganda, para divulgação desse programa, mas até o momento só distribuiu 5,8 milhões de reais em doações para as pessoas carentes. Ou seja, você tem um gasto de quase 10 milhões em publicidade, uma parte considerável dessa publicidade foi destinada à Rede Record, ou seja, dos evangélicos alinhados ao bolsonarismo, da Rede Record, e você tem quase 10 milhões de gastos publicitários e quase 6 milhões de gastos com cestas básicas ou alimentos. E aí que coisa curiosa que a reportagem apresenta, porque esse dinheiro, né, os 5,8 milhões de reais de doações, é dinheiro que veio através de doações de empresas, seja doações de alimentos ou de dinheiro de empresas que doam para o governo para que esse dinheiro seja redirecionado para as pessoas que precisam. Enquanto que os quase 10 milhões em publicidade são dinheiro da União, são dinheiro que o governo está pagando para a publicidade. Então, é a lógica bizarra, né, desse programa, porque em vez de pegarem esses 10 milhões que foram para publicidade e pegassem essa grana e destinassem as doações, o efeito seria muito mais visível. E além disso, o que diz a reportagem é que desde o ano passado, na verdade desde meados do ano passado, esse programa está parado, ele não está doando mais nada para ninguém. Então você tem uma campanha publicitária de um programa que não está em operação, que não está funcionando. Além de ter denúncias de irregularidades também nesses projetos aí da Michelle Bolsonaro. Aqui você tem um nítido exemplo daquela benfeitoria, né, daquele ato caridoso para inglês ver. Você faz uma pequena parte daquilo que você deveria fazer e você, sabe, divulga, né, transforma isso num evento midiático, transforma isso num evento publicitário para ver, olha só como estamos fazendo alguma coisa. Mas não estou fazendo na prática, não estou fazendo nada considerável. Pelo contrário, o que eu tenho visto, gente, sinceramente, eu preciso falar isso aqui porque a gente está num momento crítico. Esse é o fato. A gente está num momento crítico, como eu falei, de acordo com a Folha de São Paulo e com relatos que eu tenho ouvido das pessoas também, a situação é calamitosa no Brasil. A situação está realmente calamitosa e muita gente está desesperada por comida. Muita gente está desesperada por comida. Então, o que eu vou propor para vocês hoje, né, quem pode, obviamente, porque também suponho que até vocês aí tenham pessoas que também estão com carência alimentar, ou agora um termo que tem sido utilizado bastante, insegurança alimentar, que é não saber se você vai ter dinheiro para comprar comida. Quem puder ajudar, que ajude. Quem tiver um pouquinho sobrando, que transforme isso na ajuda para o outro. Porque depender do governo Bolsonaro, depender de políticas governamentais, a gente já sabe nessa altura que não vai poder contar com isso. É um governo que não tem o menor desejo de salvar a vida dos brasileiros. Então, quem depende de políticas públicas vindas do Bolsonaro, esqueça. Agora é a hora da sociedade civil se organizar e pessoas, ONGs ou grupos se reunirem para fazer aquilo que deve ser feito. É a hora na qual as pessoas vão demonstrar
por um lado, o seu espírito solidário, mas também a compreensão de como a gente está integrado numa sociedade. A gente não está sozinho, nós não somos ilhas, nós estamos junto com os outros e o sofrimento do outro vai, em algum momento, impactar na minha vida. A gente tem falado muito aqui sobre o caos social, né? O Bolsonaro tem falado muito sobre isso, né? Como em algum momento eles estão se preparando para o caos. E esse caos está sendo criado por um governo que quer o caos. Ele espera esse caos para que isso desestabilize, rompa a tessitura social brasileira e isso leve a uma situação calamitosa e que o Bolsonaro tenha que agir com braço forte do exército para reprimir a população. Então, os cidadãos agora eles vão ter que se organizar para poder evitar o caos. Então, se você tem um pouquinho, ajude quem não tem nada. Se você tem mais, tem muito, ajude quem não tem nada. É nesse momento que os brasileiros, os cidadãos brasileiros, vão ter que tentar segurar as rédeas da calamidade. São as pessoas que vão ajudar umas às outras. E eu percebo isso em alguns momentos, né, em algumas sociedades, na verdade, né, como há esse espírito de solidariedade e há esse espírito de não esperar que o governo faça as coisas. Se eu sinto que o governo não está atuando do modo como deveria, eu vou lá, eu pessoalmente vou e faço. Então, eu tenho visto atitudes, eu tenho visto ações, eu tenho visto pessoas que estão se mobilizando, e eu vou indicar 3 aqui, que são pessoas mais próximas a mim, e que eu sei que estão fazendo um trabalho sério, eu sei que são pessoas dedicadas a isso, que se preocupam com os outros, e que têm demonstrado comprometimento em evitar esse sofrimento das pessoas. Então vou divulgar aqui 3 ações. Uma delas é do Carlito Neto, do canal O Historiador. O Carlito tem doado cestas básicas em Aracaju, que é a cidade na qual ele mora, e ele tem precisado de ajuda, e quem puder, eu vou pôr aqui na descrição o link do Pix do Carlito, assim vocês podem mandar um dinheiro. Não precisa ser muito, gente, pode ser 10, 15, 20 reais, qualquer tipo de valor para esse tipo de programa já é o suficiente para ajudar e impulsionar para que mais pessoas tenham acesso à comida. Aqui não falamos de, sabe, produtos, não falamos de nada, falamos de comida, são pessoas que precisam comer agora. Então ajudem o Carlito, que está agora ajudando as pessoas, e ele conta histórias que são de partir o coração mesmo, gente, sinceramente, assim, a gente conversa com ele de vez em quando, e ele conta pra gente, e é desesperadora a situação. Então, tem essa ação do Carlito. Uma outra pessoa que tem feito isso também é o Ferrez, é um escritor de São Paulo, um escritor brilhante, eu já entrevistei aqui o Ferrez também no canal, é um parceiraço e ele também tem um programa, já tem um trabalho há muito tempo, na verdade, com crianças na comunidade dele e agora ele também está doando cestas básicas para as pessoas, para as mães, para os pais, ou seja, também vou pôr aqui o Pix do Ferrez para que vocês possam ajudar ao programa solidário do Ferrez. É uma pessoa que tem um coração enorme e é um militante e está na batalha, e ele também conta as histórias e são são devastadoras, na verdade, assim. E ele tem falado desde a periferia e ele tem visto isso dia após dia, essa corrosão da textura social, e de fato é muito preocupante. Porque como eu falei, a tragédia de um, ela vai se tornar a tragédia de muitos. Então, em algum momento, essas pessoas vão se revoltar, em algum momento essas pessoas vão se indignar e isso pode levar às consequências tremendas. Então, ajudem também o Ferrez. E uma outra pessoa que tem um programa também bastante duradouro e que está constantemente ajudando as pessoas é o João Gordo. Ele tem um programa Solidariedade Vegan, no qual ele distribui quentinhas para moradores de rua. E ele tem distribuído milhares de quentinhas, então ajudem, eu vou pôr aqui o link do Catarse da ação do João Gordo, ou seja, se você puder ajudar também, isso vai para pessoas que estão na extrema miséria, pessoas que estão desesperadas mesmo. E essa é a situação agora, gente, não dá para fingir que não está acontecendo, não dá para fingir que a gente pode esperar algum tipo de ajuda externa, são as pessoas ajudando umas às outras. Eu sei que talvez você possa dizer, mas eu não posso pessoalmente distribuir cesta básica, eu não posso ir pessoalmente numa fundação, eu estou em isolamento aqui, eu faço parte do grupo de risco e não quero sair de casa. Tudo bem, se você não pode fazer pessoalmente isso, se você não pode, sabe, ir lá e ajudar as pessoas, você pode ajudar quem está fazendo isso. Então, se você não quer doar para o Carlito, ou para o Ferrez, ou para o João Gordo, encontre um grupo ou uma instituição, uma ONG que esteja fazendo isso na sua cidade, pessoas que estejam atuando, porque é um modo que a gente vai ter para tentar preservar um pouco a estabilidade social e também a vida dessas pessoas. São famílias inteiras que estão, como eu falei ontem, mergulhando na miséria. São pessoas que tinham trabalho antes, que tinham uma empresa, que eram autônomos, que faziam lá seus 3, 4 mil reais por mês com seus trabalhos, trabalhos dignos, trabalhos honestos, que estavam lá dia após dia correndo atrás do pão e de repente
de uma hora para outra, e isso, claro, decorrente da pandemia, de uma hora para outra, vem o seu sustento desaparecer. A gente fala aqui de empresários, a gente fala aqui de artistas, a gente fala de várias pessoas dos mais distintos ramos que agora precisam de ajuda. Então basta olhar para o lado, basta olhar para as ruas, basta ver o número de pessoas que estão em condição de rua agora e aumentando dia após dia, pessoas que não têm condições de pagar aluguel, pessoas que não têm condições de comprar comida e que agora precisam do seu auxílio. Como eu falei, não precisa ter um valor, sabe, assombroso. Qualquer 10, 15, 20 reais já vai fazer diferença, já vai na somatória ajudar com que o Carlito, o Ferrez ou o João Gordo possam ajudar a alimentar pessoas. Essa que é a questão. É comida, gente, é comida. Bem, primeiro a gente tem essa notícia, né, do mau uso do dinheiro público. Mau uso, são 10 milhões de reais. 10 milhões de reais investidos em publicidade para divulgar um programa que não funciona, que claramente não funciona. 10 milhões de reais investidos num programa furado. E, mais uma vez, a gente espera, né, torce para que investiguem isso e se houve alguma irregularidade, como parece haver, se houve alguma irregularidade, que as pessoas sejam punidas, incluindo a própria esposa do presidente. Vale investigar isso e que a população se movimente. Que quem puder ajudar, ajude. Quem puder alimentar alguém, que faça. Talvez a gente tenha agora, diante de nós, a maior comprovação da falência do governo brasileiro agora, que é incapaz de dar essa mínima segurança para os brasileiros. No começo da pandemia, a gente até pensava, né? Eu pensava pelo menos, não sei se vocês pensavam isso, mas eu pensava isso, que agora a gente veria a importância do estado de bem-estar social, que fossem capazes de preservar a vida dos seus cidadãos. A gente viu em muitos países isso. A gente viu, de fato, certas nações que compraram essa briga, fizeram lockdown, deram auxílios para os seus cidadãos, que estão dando esse suporte social e alimentício, né? É comida, gente, comida. A gente viu isso, mas o Brasil simplesmente adotou a rota da destruição. Isso tem a ver com as políticas públicas de combate ao coronavírus, que foram negligenciadas, que foi uma catástrofe, um presidente que está a favor do vírus, e além disso também o desastre agora social. Uma coisa é decorrente da outra. Se houvessem feito as coisas corretas, não estaria nessa situação agora. A gente tem visto situações complicadas aqui na Espanha, aqui na Europa, a gente tem visto pessoas também em necessidade, a gente tem visto, mas por outro lado, ainda há um tipo de rede de segurança, ainda há organizações trabalhando, ainda há pessoas que estão ajudando. E aí que entra o espírito solidário do brasileiro. Nessa hora que a gente vai ver as pessoas dando a mão umas às outras e tentando preservar a vida do outro. Então ajude. Ajude o Carlito, o Ferrez e o João Gordo. O Pix deles e o link para o Catarse do João Gordo aqui na descrição desse vídeo. Faça a sua parte. Quem puder ajudar, obviamente. Quem não puder, espero que a situação melhore para vocês. E é isso, gente. Um abração para vocês. Se cuidem, ajudem-se uns aos outros. Se protejam. Porque é o que a gente tem agora. Até mais. Tchau.